Parte número 2, propósito e mensagem. Vamos ver o tópico 1, orientar os líderes quanto à vida pessoal. E no tópico 2, combater as heresias. Então, tópico 1. Então vamos ver o propósito e mensagem. As cartas pastorais de 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito tinham em comum os seguintes propósitos. Primeiro, então, orientar os líderes quanto à vida pessoal. Paulo exorta o jovem pastor Timóteo, dizendo que ele deveria servir como exemplo em tudo. 1 Timóteo 4:12 até 16. Para estar na liderança de uma igreja local, é imprescindível ter uma vida exemplar. Também é necessário e importante que o líder saiba cuidar bem de sua vida familiar. 1 Timóteo 3, de 1 a 13, a fim de que sua esposa e filhos tenham uma boa conduta. Então Paulo aqui fala sobre o exemplo daquele que é líder, da sua vida servir de exemplo para a comunidade. Então veja só, tanto o obreiro quanto a sua família devem servir de exemplo. Olha aí, ter uma vida devotada a Deus, uma vida exclusiva para Deus. Então, em qualquer lugar que ele estiver, no trabalho, na escola, em qualquer lugar, essa pessoa, ela é uma representante de Jesus Cristo na sociedade. Então, essa pessoa é uma pessoa que pode aconselhar as pessoas, é uma pessoa que pode ajudar as pessoas, é uma pessoa conhecida como pessoa íntegra, honesta, paga suas contas em dia, pessoa que não tem nome sujo na praça, pessoa que não vive de qualquer maneira, pessoa que não se veste de qualquer maneira, tudo isso. Então os crentes são exemplo, né? Principalmente então a liderança da igreja. Então os pais devem manter seus filhos debaixo de obediência, de orientação sempre, para que toda a sua família seja exemplo, não só dentro da igreja, mas também na sociedade como um todo. No tópico 2, combater as heresias. Paulo sabia as diversas heresias que ameaçavam as igrejas locais. O apóstolo estava preocupado com os crentes que já haviam sido seduzidos pelo judaísmo. O judaísmo exigia o cumprimento de vários rituais e liturgias. Contudo, Jesus nos ensinou uma nova maneira de cumprir a lei e de viver. Jesus fez uma nova aliança com a humanidade mediante seu sacrifício na cruz. Naquele tempo, havia também o perigo do gnosticismo, ou seja, uma filosofia herética que defendia o dualismo, segundo o qual a matéria é má e o espírito é bom. Por isso negava a encarnação de Cristo, pois o corpo, sendo matéria, contaminaria seu espírito. Paulo deixou Timóteo em Éfeso para amenizar os estragos dessa heresia que se infiltrou no meio dos crentes sob influência de Himeneu e Alexandre. 1 Timóteo 1, 19 e 20. Então é importante que o obreiro, o líder, o professor de escola bíblica dominical, ele faça o quê? Ele combata as heresias e os falsos mestres. Então é importante que ele corrija os falsos ensinos que muitas vezes são dados aí na igreja ou na casa dos crentes. Então eles precisam corrigir esses falsos ensinos e precisam detectar as heresias, as coisas que vão sendo infiltradas no meio da igreja e que vão fazendo com que a igreja se desvie do verdadeiro e legítimo evangelho. Então é um cuidado que deve ter cada um que lidera qualquer departamento da igreja, seja da música, seja na escola bíblica dominical, seja aí no círculo de oração. Então o líder de cada departamento tem a responsabilidade de combater isso, os falsos ensinos e as heresias. No tempo de Paulo, era aí principalmente o judaísmo, né? Os judaizantes que introduziam estudos, ensinos e exigiam que as pessoas guardassem toda a lei, deveriam se circuncidar, e aí outras coisas mais eram exigidas deles, dizendo que para ser salvos eles precisavam cumprir tudo isso, os rituais judaicos. E isso prejudicou muito o andamento da igreja em Éfeso. Além disso, tinha o gnosticismo, que dizia que Jesus não poderia ter morrido e ressuscitado, porque o corpo é coisa má.
corpo não poderia, o corpo de Jesus, ser transformado e ir para o céu. Então, eles sempre diziam que o corpo era uma coisa péssima, era uma coisa má, era coisa do diabo e que só se aproveitava o espírito e a alma. Tem muita igreja assim, que você olha e vê que as pessoas não dão valor ao corpo, não santificam o seu corpo, vivem de qualquer maneira, se vestem de qualquer maneira, comem de tudo que vem pela cabeça, andam de banquetes em banquetes, divertimento em divertimento, andam mostrando o corpo para todo mundo. Então, são pessoas que não consideram a palavra de Deus, não veem que na palavra de Deus está dizendo que nós devemos manter o corpo, a alma e o espírito irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Então esse corpo tem que ser mantido em santificação, é preciso jejuar, é preciso se esforçar, é preciso combater o desejo do corpo. O corpo quer comer, beber, dormir e sexo, só isso que o corpo quer. O corpo não quer saber de oração, não quer saber de ler Bíblia, não quer saber de orar. Então o corpo tem que ser mantido debaixo de vigilância. Então o corpo tem que ser, como Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu controlo o meu corpo. Muitas vezes o meu corpo vai sofrer, porque eu não vou deixar o corpo fazer o que ele quiser. Então é preciso lembrar-se disso e é preciso ensinar sobre isso. Isso para citar essas heresias aí que aconteciam naquela época e que acontece até hoje. Muitos aí estão andando de casa em casa exigindo que as pessoas cumpram leis e normas para serem salvos. E nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Não é por fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Agora é evidente que o crente precisa produzir boas obras como resultado da sua salvação, não para ser salvo. Ele já é salvo, então ele pratica boas obras, ele ajuda as pessoas, ele ama as pessoas, porque o amor de Deus nos constrange a fazer isso. Na parte 3 nós temos aí uma mensagem para a igreja local e a liderança da atualidade. Estamos vivendo os tempos trabalhosos que Paulo falou em 1 Timóteo 4, 1 e 2. Precisamos estar atentos, por isso vamos estudar duas heresias da atualidade. Estas precisam ser confrontadas com a palavra de Deus. Então Paulo diz, nos últimos dias virão tempos trabalhosos, difíceis, e que serão introduzidos heresias dentro da igreja. Então, vamos estudar no nosso tempo aí o que está ocorrendo muito. Então, a primeira heresia aí que o pastor Erinaldo Renovato de Lima introduz aqui para nós aprendermos é tópico 1, o Evangelho da Prosperidade, tópico 2, a apostasia dos últimos dias. Então, vamos ver aí, tópico 1, o Evangelho da Prosperidade. Um dos mais eminentes defensores dessa falsa doutrina ensinou que você é tanto uma encarnação de Deus quanto Jesus Cristo foi. Você não tem um Deus dentro de você, você é um Deus. Se o crente é Deus, pode tudo. Tudo que disser torna-se-á realidade, confissão positiva. E terá o mundo e as riquezas que desejar, sem pobreza nem enfermidades. À luz da palavra de Deus, tal ensinamento equivale ao orgulho, presunção e soberba. Sabemos que Deus abomina toda altivez, Provérbios 6, 16 e 19. E que tal ensino é contrário às Escrituras Sagradas. Somos criaturas, temos falhas e sem Deus nada somos e nada podemos. O poder e a majestade são dele. Então o primeiro a ser estudado é a teologia da prosperidade. Então essa teologia da prosperidade é levada a um extremo. Não quer dizer que Deus não possa ajudar alguém financeiramente. Não é isso que nós estamos aqui ensinando. Nós estamos ensinando é o exagero. Então, o extremo. Então, a teologia da prosperidade levada a esse extremo, ela ensina que a pessoa, primeiro, não pode adoecer. Como não pode adoecer? Será que essas pessoas não adoecem? Adoecem. O problema é que eles vão se tratar fora do país. Ninguém nem fica sabendo. Mas as pessoas adoecem. As pessoas que estão frequentando essas igrejas aí, de prosperidade, elas adoecem. E é incrível, porque lá se ensina que quem adoece é do diabo. Mas as pessoas têm que entender que as doenças são causadas por vários motivos. Então pode ser uma doença hereditária, por exemplo. Você herdou lá do seu pai, de sua mãe, do seu avô, do seu bisavô, problema de coração, por exemplo. Então não foi demônio que colocou, veio de lá.
Também nós podemos ver aí as viroses, né? As epidemias que acontecem. Você pega aí, né? A pessoa pegou lá um sarampo, a pessoa pegou aí uma virose aí de mancha na pele, né? Uma gripe. Por quê? Porque muita gente pegou, é uma virose que está espalhada por aí, uma epidemia, uma doença. E aí os crentes também pegam. Então, aí não quer dizer que a pessoa está cheia de demônio, nada disso. Então também nós adoecemos por coisas que nós fazemos. Por exemplo, a pessoa toma Coca-Cola a vida inteira. Um dia você vai ter uma úlcera, um dia você vai ter uma gastrite. A pessoa não dorme direito, um dia vai ficar doente. A pessoa não se alimenta direito, um dia vai ficar doente. A pessoa não pratica nenhum tipo de exercício físico, um dia vai ficar doente. Então, são coisas que surgem devido às intempéries da vida. Agora, é claro que existem as enfermidades causadas por demônios também. E nós temos que saber um princípio muito interessante. Deus não é o autor da morte e das doenças, né? Então nós temos que não aceitar isso, combater, acreditar que Jesus cura toda sorte de doenças e enfermidades. Então acredite, busque e Deus vai fazer o milagre na sua vida. Outra crença da teologia da prosperidade, aí esse exagero, eles acreditam que todo crente tem que ser rico. E nós sabemos que não é verdade isso. E o próprio Jesus disse que os pobres, nós sempre teremos pobres conosco. Então sempre vão existir aqueles que têm mais coragem, né, de aí colocar um comércio, tocar esse comércio para frente. Pessoas que estudam mais, tiveram a condição de estudar mais e se desenvolveram mais. Aí, por exemplo, os médicos que ganham muito bem. Então sempre vai existir pessoas que ganham bem, pessoas que ganham mal, pessoas que coordenam, comandam as atividades econômicas. E existem aqueles que são os comandados. Sempre vai existir patrão, sempre vai existir empregado. Então é uma falácia isso, acreditar que o crente, todo crente tem que ser rico. E isso não é verdade. Agora, é evidente que todo crente deve acreditar e buscar e pedir a Deus que ele não passe necessidade. Também Deus não quer que ninguém fique passando fome, que ninguém tenha uma roupa para vestir, tenha uma casa para morar, uma comida para comer. Então Deus quer te abençoar, mas existe o exagero dessa teologia da prosperidade, que é o extremo, que é perigoso. E nós temos que ensinar isso na igreja, que nós não podemos chegar a esse extremo, nem acreditar nisso. Nós temos que combater essa heresia que está aí penetrando na igreja. Então são tipos de igreja que a pessoa vai lá atrás de dinheiro, não atrás de Deus. A pessoa parece um mendigo, o tempo todo atrás de Deus pedindo as coisas. Muitas vezes também a pessoa parece um comerciante. Ele vai atrás de Deus como se Deus fosse um banqueiro. Vou te dar tanto, você vai me devolver tanto e tal. Então isso aí é um jogo com Deus, como se Deus fosse aí uma pessoa qualquer, fosse aí um banqueiro, né? Então são exageros que nós temos que combater, temos que corrigir. Também, alguns já ensinam por aí que a pessoa não mais tem Deus morando dentro de si. Não é o Espírito Santo que está dentro dele que faz as coisas. Então ele diz que a pessoa que é um Deus pode fazer o que quiser. E isso está totalmente fora da palavra de Deus. Jesus era guiado pelo Espírito Santo. O poder que operava em Jesus, o poder do Espírito Santo que realizava as coisas. Então nós devemos acreditar, o mesmo Espírito Santo que estava dentro de Jesus é o mesmo Espírito Santo que está dentro de nós. Por isso que Jesus diz, vocês vão fazer obras como essas e até maiores do que essas.